Boa tarde a todos. Obrigado à presença de todos. Esse é um seminário que eu vou lembrar a todos. É um seminário que nós fazemos, escutando um pouco os nossos convidados, escutando um pouco as empresas, escutando um pouco o executivo brasileiro, escutando um pouco os nossos consultores. Nós estamos transmitindo hoje o nosso evento através do site do sindicato, da internet, através do Twitter, e também está sendo filmado pela nossa recém-criada, um horário na televisão chamado Jornal do Engenheiro. Acho que esse é o ponto de partida. Nenhum de nós, há 10 anos atrás, ousaria dizer que estaríamos nessa situação que nós estamos hoje, tão favorável. O fato de ser favorável não quer dizer que nós não tenhamos um rol enorme de problemas para enfrentar. Segundo, é que me parece que nós precisamos olhar o contexto dessas negociações olhando o horizonte de futuro. Nós temos debatido no Diese afirmando o seguinte: nós temos uma chance que não é pequena, é bastante razoável, de termos uma perspectiva de crescimento por 2 ou 3 décadas. Se o fizermos da forma adequada, nós poderemos dizer que daqui a 20, 30 anos, talvez meus netos e minhas filhas possam dizer que nós conseguimos deixar esse país como um país desenvolvido. Hoje nós não podemos dizer que nós somos um país desenvolvido. Podemos dizer que somos um país em desenvolvimento. Mas nós temos a chance histórica, inédita, talvez que nenhum de nós esperava ter para a sua geração, na sua vida, de dizer nós podemos transformar esse país em um país desenvolvido. Temos o desafio da desigualdade, que é dramático no Brasil, é um problemaço que nós temos que enfrentar, e temos a questão da sustentabilidade, das restrições ambientais, como um desafio planetário, urgente, emergente, que nós também precisamos enfrentar. Se nós soubermos combinar essas duas coisas, o Brasil pode ser um protagonista de primeira linha no planeta, de mudança da desigualdade, de promoção de um desenvolvimento sustentável, e de podermos dizer daqui a 20, 30 anos que os nossos filhos, nossos netos, nossos pais fizeram as mudanças que o Brasil podia fazer e esse país se transformou num país desenvolvido. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é retomarmos a perspectiva de que a diretriz distributiva é um elemento essencial na perspectiva de transformação desse país em um país desenvolvido. Ou seja, nós precisamos ter a compreensão de que o crescimento econômico que nós poderemos gerar neste país, e depende de uma série de coisas, agora tem uma diretriz que nas relações de trabalho nós deveríamos ter claro. É necessário que o incremento econômico seja simultaneamente distribuído visando superar a desigualdade que nós temos nesse país. A tendência é que realmente em 2012, diferentemente de 2011, em que o crescimento foi frustrante, 2,7, a tendência é que fique entre 4 e 4,5. Se não por todas as razões de Copa, investimento no pré-sal, a redução de taxa de juros, medidas que estão sendo tomadas nas mais variadas áreas, também pelo fato de que o crescimento de 2012 servirá de parâmetro para o aumento do salário mínimo em 2014, ano da reeleição. E nenhum presidente queira se reeleger ou fazer o sucessor quer, na eleição, estar mal com essa base social que é a maior do país, que ganha salário mínimo. Então, acho que não há maior risco à frente, precisa apenas um equilíbrio, um pouquinho mais de carinho, de ternura por parte dos interlocutores do governo com o Congresso, e um relacionamento, como a presidente fez recentemente, eu acho que acertadamente, chamar os interlocutores profissionais, os trabalhadores, através das centrais sindicais, e boa parte do empresariado hoje, para trocar ideias, debater que medidas possam ser tomadas de comum acordo para o enfrentamento da crise. Então, acho que, salvo algo absolutamente irracional, a tendência é que nós tenhamos um ano muito bom do ponto de vista econômico,
né? E com grandes lucros para as empresas e boa participação dos trabalhadores, esperamos, né? Eu quero atacar aqui agora duas falácias, duas mentiras, duas perversões que, em geral, se manifestam. A primeira delas é que, de uma maneira leviana, se diz que no Brasil até o passado é duvidoso. A gente acha a frase engraçada, mas eu quero chamar a atenção que o passado só é duvidoso se nós mantivermos os olhos fechados. A outra falácia é a mentira do copo meio cheio, meio vazio. O copo meio cheio, meio vazio, em geral, esconde a maldade de quem quer esconder alguma maldade. Em 1930, perguntaram a um filósofo francês chamado Alain se esquerda e direita tinham acabado, se isso não existia mais. Ele disse assim, olha, presta atenção, todo mundo fala que não existe mais esquerda e direita, é de direita. E todo mundo que fala que o copo é meio cheio e meio vazio, quer jogar fora a água da metade do copo. Exatamente porque as condições são favoráveis, nós temos melhores condições de enfrentar os problemas que subsistem. Em termos do conflito do trabalho, nós estamos em plena normalidade. As grandes obras, os movimentos que têm acontecido nas grandes obras. Hoje, diferentemente do caos que foi as rebeliões do ano passado, nós temos um quadro definido do protocolo tripartite que dá as bases para o processo se resolver. É óbvio, à medida que encontra uma dificuldade, o trabalhador para, vocês observam que as greves têm sido curtas, elas são umas greves provocadas e resolvidas porque existe um parâmetro de resolução. Nós lutávamos ganho real de salário mínimo. Todo mundo adversário dizia que aquilo ia estourar o desemprego, quebrar as prefeituras e destruir a Previdência. O salário mínimo tem aumentos que são incomparáveis com os próprios aumentos da massa dos trabalhadores. Nada disso aconteceu, pelo contrário, tudo aconteceu ao contrário. E aí nós ganhamos, o movimento sindical e o setor produtivista vinculado à distribuição de renda, nós ganhamos a batalha da ideia. A mesma coisa pode se dizer da Jurolândia. A gente falava sozinho pela queda do juro. E os jurolentos, eles sempre não falam no assunto, mas quer que aumente. E hoje virou quase um consenso social a necessidade da queda do juro. A gente já está discutindo qual é o número bom de frear. Aqui a gente não vê uma fala de uma data base específica, é uma campanha, é uma permanência de uma negociação. E aqui a gente vê empresários, vê aqui a representação patronal, vê a representação laboral, harmonicamente imaginando a construção, uma palavra que não poderia ser mais apropriada para a categoria dos engenheiros. Então, eu acredito piamente que isso aqui, além de ser uma injeção de ânimo, é um marco regulatório da construção de um país onde se respeita as relações democráticas. Nós estamos tendo aqui, de fato, a transformação de uma visão individual, pessoal, restrita, para uma atuação coletiva, uma atuação sindical, uma atuação onde está se provocando, dentro do movimento patronal, uma mudança de conceito. Uma mudança de conceito onde tem o item trabalho dentro da sua planilha de custos. Onde o item trabalho ele não pode mais ser observado como uma mera geração de trabalho. Onde a gente tem aí a necessidade de uma geração de trabalho decente e, por que não, trazer aí o conceito de trabalho decente, de um trabalho produtivo. A gente verifica uma necessidade premente de sairmos e de afastarmos a conceituação de datas bases. Temos que retornar a uma mesa permanente. Uma mesa permanente de negociação na construção de saídas estratégicas, de estratégias para qualquer conflito que se
apresente no curso desse desenvolvimento. Nós queríamos colocar o EasyTech como uma possibilidade para exatamente materializar isso que as empresas que estão aqui defendem. A junção com o mundo acadêmico, com o mundo universitário e a tradução disso em ganhos para a empresa e para o país como um todo. Bem, é uma visita virtual, onde nós mostramos aquilo que será, de fato, não é um vídeo editado, não é muito cosmetizado, mas sim aquilo que será o nosso EasyTech. Mas se nós pegarmos a grande parte das empresas, e eu acredito que as empresas que compõem aqui, jornada de trabalho, benefícios, salários competitivos, né? Horários flexíveis, ou seja, temos nos acordos coletivos, nos debates, nas conversas, já coisas suficientes, importantes, para que a gente tenha, entre aspas, um bom resultado dentro da questão do trabalho e nas relações do trabalho. Mas é que nós temos um momento também ímpar nas relações, que é a gente está realmente conseguindo conversar além de simplesmente na hora da negociação. Isso aqui é um exemplo disso. Então, existe sim uma preocupação de ambas as partes para o diálogo. E cada vez que passa, isso é mais importante, porque as questões serão mais de sintonia fina, pelo menos no nosso mundo. Eu reconheço que existe uma disparidade muito grande ainda no Brasil, então eu falo aqui sobre uma ótica de uma empresa e de um grupo de empresas muito mais estruturados, mas a sintonia fina é que vai fazer a diferença daqui para frente. Que já há muito tempo nós defendemos a empregabilidade do recém-formado, porque muitas vezes ele não consegue um emprego agora, com a falta da mão de obra de técnicos, de engenheiros, enfim, de uma tecnologia mais avançada. Isso não está sendo uma dificuldade momentânea, mas poderá ser num futuro. Então nós temos sempre que pensar não só no hoje, mas também no amanhã. E essa discussão do piso não é o piso do indivíduo, e sim a empregabilidade do profissional. Não é uma luta contra a empresa, é uma luta com a empresa. Então o Sindicato dos Engenheiros tem se portado sempre com a empresa, não no sentido de peleguismo, e sim no sentido de fazer com que a empresa cresça, mostrando aquilo que é necessário em seus sistemas, aquilo no avanço que a categoria possa dar às outras categorias profissionais existentes dentro da empresa. Isto que é importante. E a relação da Uzi Minas com o sindicato, ela é muito saudável, né? Todas as negociações que são feitas, ou na época da base, ou quando o Goenaga apresenta alguma reivindicação, elas são pautadas sempre com muito respeito, né? Com alto nível e pela inteligência das discussões que são feitas durante toda a tramitação do processo. Eu gostaria de frisar aqui mais uma vez que essa categoria é fundamental para a Embraer. Nós temos cerca de 6.000 engenheiros nos nossos quadros, né? E nós trabalhamos constantemente para que esses engenheiros sejam inovadores, né? Então, nós somos, sim, negociadores do futuro. Nós temos que tratar as relações do trabalho assim, dialogando todos os dias. Não é quando chega a database, vai lá e se conversa, não. É no dia a dia que as relações do trabalho são feitas. A gente não integra equipes, a gente não integra as pessoas. E a primeira integração que se passava era ter um acordo coletivo único, que estabelecesse benefícios e regras de condições de trabalho iguais para todos os trabalhadores. Esse foi o desafio que a gente colocou na mesa, e o Sindicato dos Engenheiros, com muita seriedade, com muita dedicação e compromisso com a mesa, conduziu de forma exemplar a negociação. Posto isso, a gente chegou num acordo coletivo final, aprovado pela categoria, e hoje a empresa, do ponto de vista de pessoas, ela está integrada. Nem sempre a gente pode estar concedendo todas as reivindicações,
propostas, porque tem orçamento é restrito, mas a gente tem feito o possível para a gente manter uma negociação cada vez mais progressiva e concessiva e atendendo a um objetivo que é cada vez mais melhorar as condições de trabalho dos empregados. Uma coisa muito importante que eu vi aqui é a responsabilidade de vocês, engenheiros, pensando no desenvolvimento de pessoas, criar profissionais competentes para continuar fazendo esse país crescer. Então eu sempre preservei isso, quer dizer, a questão do diálogo, a questão do tripartite mesmo. Eu acho que realmente nós só vamos caminhar se realmente, né, trabalhadores, empresários, se ir para uma mesa de negociação e realmente procurar o que é melhor para todos nós. Quero agradecer a todos vocês e pedir que seja entregue a todos vocês uma lembrança nossa da participação de vocês aqui conosco nesse dia. Um dia do 12º seminário nosso de campanhas salariais. Seminário que nos engrandece cada vez mais ouvindo vocês todos.